Graça e paz, meus amados irmãos, boa noite. Sou o pastor Luiz Carlos, pastor da Segunda Igreja Presbiteriana de Rio Doce, e nos encontramos aqui mais uma vez para estarmos glorificando, exaltando e bendizendo o nome do nosso Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra. Esse Deus a quem nós servimos, a quem nós amamos, a quem nós adoramos. Esse Deus que nos concede tão grandiosa e tão maravilhosa saudação. Nós estaremos agora fazendo contato com um grupo musical para estarmos dando início a mais esse momento. Guardando as ok, os irmãos já estão. Graça e paz, meus queridos. Amém. Hoje a minha alegria é dobrada porque a minha filha que está em Portugal está online conosco. Thalita Gabriela está presente, adorando a Deus conosco. Então, meus irmãos, vamos nós estarmos fazendo uma leitura inicial para a chamada adoração e depois nós estaremos orando, rogando as ricas bênçãos de Deus para esse momento maravilhoso. Vamos fazer a leitura do Salmo 92. Salmo de número 92, onde nós estaremos fazendo a leitura dos versos 1º ao 4º, que diz assim: hino de gratidão a Deus, salmo cântico para o dia de sábado. Bom é render graças ao Senhor e cantar louvores ao teu nome, ó Altíssimo. Anunciar de manhã a tua misericórdia e durante as noites a tua fidelidade. Com instrumentos e 10 cordas, com saltério e com a solenidade da harpa, pois me alegraste, Senhor, com os teus feitos, exultarei nas obras das tuas mãos. Amém. Vamos orar, meus queridos? Bendito Deus e Pai, nós louvamos, glorificamos, exaltamos, ó Senhor, o teu santo nome em tua trina presença, Pai amado. Nós te damos graças pela alegria, pelo privilégio que nós temos na unidade, na comunhão de um para com os outros e na comunhão contigo, Pai Santo. Queremos rogar neste momento a manifestação da tua graça, da tua misericórdia, da tua bondade sobre nossas vidas, ó Deus. Que o Senhor receba o nosso louvor com uma aroma suave a Ti, ó Deus. E que mais uma vez, por meio da instrumentalidade interna do Teu Espírito, nos capacite para a exposição da Tua palavra. E que o Teu povo que se chama pelo Teu nome, ó Deus, seja consolado, seja edificado, seja fortalecido para o louvor do Teu nome, ó Pai. Assim nós te pedimos e te rogamos mais uma vez, que Teu amado Espírito esteja na direção de cada ato, de cada momento celebrado nesta noite, em nome de Jesus. Amém. O salmista falou de harpa, não é? Falou de instrumentos de cordas. Bem, a gente não tem a harpa, não tem a lira, mas a gente tem o violão, não é verdade? Então vamos usá-lo para glorificar a Deus. Nós vamos primeiramente começar com o hino Algo Mais Que a Neve, do Inário Novo Canto. Amém. Seja bendito o Cordeiro que na cruz por nós padeceu. Seja bendito o seu sangue que por nós pecadores verteu. Tendo sangue lavados e tendo puro coração, os pecadores remidos, por Jesus tem com Deus comunhão. Algo mais que a neve, algo mais que a neve,
se nesse sangue lavar, mais alvo que a neve eu estou. Quão espinhosa a coroa que Jesus por nós suportou. Oh, quão profundas as chagas, eles provam o quanto ele amou. Eis nessas chagas pureza para o maior pecador. A quem mais alto que a neve, o teu sangue transforma, Senhor. Algo mais que a neve, algo mais que a neve, sim, nesse sangue lavado, mais algo que a neve eu estou. Se as faltas nós confessamos e seguimos na tua luz, tu não somente perdoas, purificas também, ó Jesus. Lavagem do pecado, que maravilha de amor. Pois que mais alto que a neve, o teu sangue nos torna, Senhor. Algo mais que a neve, algo mais que a neve, sem esse sangue lavado, mais algo que a neve eu estou. Agora nós vamos entoar Comigo Estás. Eu sei que um dia saberei que tens pra mim, face a face te verei, rodeado de poder. Todo meu temor se vai com a luz do teu amor, onde eu posso encontrar tua eterna paz, Senhor, onde flui a adoração e as ruas de ouro são. Levantamos nossa voz a ti, Senhor, sem pranto, angústia e dor, sem morte, comigo estás, sem noite, sem aflição, sem culpa, comigo estás, comigo estás. Nesta vida passarei por tristeza e dor, esperando ver chegar o grande dia do Senhor, quando todos vão cantar em sublime adoração, pra teu nome exaltar. Sei que o dia chegará, onde reina eterna paz, não há guerras nem temor. Levantamos nossa voz a ti, Senhor, sem
sem pranto, angústia e dor, sem morte, comigo estás, sem noite, sem aflição, sem culpa, comigo estás, comigo estás. Agora nós vamos cantar juntos um louvor chamado Entre Nós, que Rafa e Ana já cantaram no domingo passado, e aí nós vamos cantar hoje de novo para a gente aprender juntos. Foi no meio do caminho que ouvimos sua voz a nos consolar. Não devia Cristo enfrentar o sofrer, para na glória então entrar. Pois se toda a história ele fez, eu não sei. Deus que encarnou entre a sua criação, para conosco estar. Não queimava o nosso coração ao ensinar sua palavra aqui. E a mesa ao partir o pão, nossos olhos finalmente abrir. É o Mestre que ressuscitou, voltou para estar entre nós. A paz que vai além de nós, pra nos confortar. Nas suas mãos e nos seus pés as marcas da missão, para as nações proclamar. É nele que o mundo redescobre então seu novo fim. Nos enviou o seu Espírito, desceu, conosco Ele está. Não queimava o nosso coração ao ensinar sua palavra aqui. E a mesa ao partir o pão, nossos olhos finalmente abrir. Não queimava o nosso coração ao ensinar sua palavra aqui. E a mesa ao partir o pão, nossos olhos finalmente abrir. É o Mestre que ressuscitou, voltou para estar entre nós. Amém. Amém. Graça e paz, meus queridos. Muito obrigado por esse momento maravilhoso
e vamos continuar louvando e adorando o nosso Deus. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Graça e paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo sejam com todos amados irmãos e irmãs e com as igrejas também que estão online conosco nesse exato momento. Amém. Amados, nós queremos convidar a todos a estarmos abrindo a palavra de Deus na carta de Paulo aos Colossenses. Nós estaremos fazendo uma série de exposições em toda esta epístola, do seu capítulo inicial até o final, né? Nós estaremos fazendo pregações sequenciadas nesta carta. Então hoje nós estamos iniciando, estaremos fazendo a leitura no capítulo 1 de Colossenses, do verso 1 até o 12. Epístola de Paulo aos Colossenses, aliás, corrigindo, do capítulo 1 até o verso 1 ao 8. Diz o seguinte: Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, por vontade de Deus, o irmão Timóteo, aos santos e fiéis irmãos em Cristo, que se encontraram em Colossos, graça e paz a vós outros da parte de Deus, nosso Pai. Damos sempre graças a Deus, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, quando oramos por vós, desde que ouvimos da vossa fé em Cristo Jesus e do amor que tendes para com todos os santos, por causa da esperança que vos está preservada nos céus, da qual antes ouvistes pela palavra da verdade do Evangelho, que chegou até vós, como também em todo o mundo está produzindo fruto e crescendo, tal acontece entre vós, desde o dia em que ouvistes e entendestes a graça de Deus na verdade, segundo fostes instruídos por Epáfras, nosso amado conservo, e quanto a vós outros, fiel ministro de Cristo, ao qual também nos relatou do vosso amor no Espírito. Vamos orar mais uma vez? Bendito Deus e Pai, mais uma vez, Pai amado, em tua trina presença, teu povo que se chama pelo teu nome se coloca diante de ti com um coração aberto, a fim de que teu amado Espírito Santo nos ministre a tua palavra aos nossos corações, para que tudo em nós o Senhor seja exaltado e glorificado para o louvor do teu nome, em nome de Jesus. Amém. Amados irmãos, nós temos aqui a carta de Paulo aos Colossenses. Não temos dúvida a respeito da autoria da carta, ser o próprio apóstolo Paulo, onde ele mesmo cita no capítulo 1, verso 1, como no capítulo 4, no verso 18. Paulo nunca, irmãos, visitou a igreja de Colossos. Ele nunca esteve presente nesta comunidade. E isso ele deixa claro, capítulo 2, o verso 1. A igreja foi fundada ali por um homem, não é? Um irmão em Cristo chamado Epáfras, aparentemente seguindo o exemplo do ministério de Paulo em Éfeso, 53 a 55 depois de Cristo, de onde era possível que todos os que moravam na Ásia ouvissem a palavra do Senhor, tanto judeus como gregos, assim como nós temos descrito em Atos 19 e o verso 10. Colossos, meus irmãos, era uma cidade que estava situada nas margens do rio Lico, no sudeste da Ásia Menor, e tinha uma cidade grande, não é? E próspera, desfrutando de uma florescente indústria de lã e de uma estratégia localização, né? A cidade de Colossos ela ficava em uma posição extremamente estratégica, considerando a questão do comércio. Okay? E tinham, né, duas grandes cidades próximas, que era a cidade de Éfeso e a cidade também do Eufrates. Só que aí o que é que acontece? Não é? A Colossos declina, tem um declínio justamente em face ao crescimento dessas outras duas cidades do Vale do Lico, a Laodiceia, a capital distrital, e a Hierápolis, não é? Famosa por suas fontes terapêuticas. Então, nos dias de Paulo, era uma cidade comercial literalmente de pouca importância. Já tinha se passado o seu tempo de apogeu, de ser uma cidade grandiosa.
Então, os cristãos a quem Paulo aqui literalmente está se dirigindo nesta carta eram cristãos que estavam lutando contra uma forma de filosofia judaica que sofria de influência grega e que os cristãos estavam considerando ainda que eram vulneráveis às forças espirituais. Pensava-se que, vamos assim dizer, que essas forças espirituais elas precisavam ser apaziguadas por meio de ofertas, por meio de culto, por meio de uma forma de adoração ou veneração, com algum tipo, de ascetismo aí em relação à questão de usar comida, bebida, pela observação de certos dias e de preceitos na lei cerimonial prescrita do Antigo Testamento. Então havia essa dificuldade, do qual Paulo também aqui ele vai tratar, o qual nós veremos mais adiante na carta, na sua continuidade de sua exposição. Então nós temos aqui a apresentação dos versos do 1º até o 8º, e eu gostaria de sugerir aos amados irmãos a estarmos pensando, aprendendo a dar ações de graças. Aprendendo a dar ações de graças. Inicialmente, como sempre é de costume, Paulo faz uma famosa entrada na sua carta, uma famosa saudação, como ele coloca, Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, por vontade de Deus. E isso é interessante, por quê? Porque eu já vi, muitas vezes as pessoas falando, você tem uma profissão isso, você tem aquilo, decidiu virar pastor? Não é verdade? Quantas vezes alguém já não escutou isso, alguém dizendo para um pastor, ou qual pastor nunca ouviu uma coisa como essa, um tipo de argumentação desta forma? Irmãos, vamos deixar claro, nenhum pastor decide virar pastor. Todo indivíduo trabalhando, agindo, atuando no reino de Deus, ele é chamado por Deus, ele é vocacionado por Deus, ele é enviado pelo próprio Deus. É bom que se entenda isso. Então, por isso que Paulo faz questão de deixar bem claro, este que outrora era perseguidor da igreja, depois de ter tido um encontro com Cristo, depois de ter sido convertido por Cristo. Então, nós temos Paulo aqui assumindo exatamente e deixando claro a qualidade da sua vocação e quem o chamou. Então, Paulo coloca de forma extremamente clara, só faltou desenhar, como diz as pessoas hoje, Paulo esclarece que ele é da vontade de Deus apóstolo. Isso tira qualquer argumentação contra a dizer ou não aceitar ou a discordar que Paulo tenha sido apóstolo. Ele aqui afirma com clareza seu chamado ministerial, a sua vocação. E faz a sua saudação aos santos fiéis irmãos em Cristo que se encontram em Colossos, Graça e paz a vós outros da parte de nosso Pai, que é uma saudação extremamente costumeira em suas cartas, tanto no início como também ele geralmente também tem uma bênção, uma saudação no final de suas epístolas. Então, nós partimos para já o verso 3 e Paulo vem trazendo a expressão damos sempre graças a Deus. Então aqui, meus irmãos, Paulo louva a fé e o amor dos colossenses, para que isso possa encorajar a esses irmãos, a esses cristãos, a esta igreja, a maior cuidado e permanência na perseverança. Paulo procura aqui, logicamente, de forma também objetiva, a consideração amigável deles, para que possam ser mais favoravelmente inclinados e ensináveis a receber a sua doutrina, o seu ensino. Então, devemos sempre, meus irmãos, observar que o apóstolo ele faz uso de ações de graças no lugar de dar, por exemplo, parabéns. Que coisa maravilhosa! Aqui no Nordeste, geralmente, tem uma expressão que as pessoas usam para aquilo que é bom, diz assim, muito massa. Então, Paulo não usa desse pretexto, Paulo não usa dessa colocação, digamos, até um tanto quanto bajuladora por parte de alguns. Paulo, ele dá ações de graça, irmãos.
pelo qual nos ensina que em todas as nossas alegrias devemos prontamente chamar à lembrança a bondade de Deus, visto que tudo o que é agradável e prazeroso para nós, em nós, é preciso que eu e você tenhamos um entendimento claro que é uma bondade conferida por Deus. E essa bondade nos faz sentir como fala o salmista, no Salmo 121, no verso 1, que diz o seguinte: quando o Senhor restaurou a sorte de Sião, ficamos como quem sonha. Então, quando nós experimentamos exatamente essa alegria na relação, na intimidade com Deus, nas alegrias que nós temos, nas ações de graças que nós rendemos ao nosso Deus, é algo que é maravilhoso, meus irmãos. E que deve ser experimentado e que deve ser vivenciado por seu povo constantemente. Além disso, Paulo, ele nos exorta por seu exemplo a reconhecer com gratidão não meramente aquelas coisas que nos faz bem, mas também aquelas coisas que faz bem aos outros. Porque dar ações de graça, agradecer a Deus, louvar o nome dele pelos feitos poderosos deles na nossa vida íntima e pessoal é bom, mas também tão bom quanto é nós estarmos dando ação de graças a Deus pelos seus feitos graciosos e poderosos na vida dos nossos irmãos. Já pararam para refletir isso? Já pararam para pensar nisso? Que devemos louvar a Deus e devemos ter um coração grato, devemos dar ações de graças ao nosso Deus pela maneira poderosa como que Ele graciosamente e amoravelmente atua na vida dos nossos irmãos em Cristo Jesus. Então Paulo nos convida, nos ensina também, e da mesma forma que exorta a igreja, somos exortados hoje a termos exatamente, meus irmãos, a mesma prática. Pois quando Paulo ora, ele dá graças pela igreja de Colosso. E se você perceber bem, quando Paulo escreve aos Filipenses, ele dá graça também pela igreja de Filipos. Quando ele escreve a igreja de Éfeso, ele também dá graças à igreja de Éfeso. Quando ele escreve a igreja de Corinto, ele também dá graça pela igreja de Corinto. Então você começa a parar para pensar que quando Paulo vai orar, por quantas igrejas, por quantos irmãos, Paulo está dando ações de graças pela manifestação graciosa do poder de Deus no meio do seu povo. E sem falar as questões individuais, que Paulo conhece cada igreja pelos seus feitos e vai dar graças a Deus de maneira particular e não genérica por cada igreja ou por cada irmão o qual Paulo esteja orando e intercedendo por ele. Assim devemos nós, irmãos, enquanto igreja, termos a mesma prática de oração, de ação de graças, mas não só sobre nós, também em relação aos outros. Mas por quais coisas Paulo está dando graças ao Senhor? Especificamente aqui, com relação à igreja de Colossos, Paulo fala a respeito da fé e do amor dos colossenses. E ele reconhece, portanto, que a fé e o amor são dados por Deus. E isso a gente precisa entender. Que Paulo está dando graças pela vida dos irmãos, não porque os irmãos sejam excepcionais, maravilhosos, superiores ou melhores do que uns em relação aos outros. Não! Está dando graças a Deus exatamente aqui, de forma bem específica, pelo amor e pela fé que provém do próprio Deus. Porque a fé é um dom que vem de Deus. O amor é um dom que vem de Deus. Que Deus nos amou primeiro para que nós pudéssemos, por meio do seu Espírito, uma vez que fomos transformados, renovados, restaurados, purificados, santificados e convertidos para Ele, aí este amor será derramado em nós para que nós venhamos a amá-lo e para que nós estejamos amando uns aos outros. Provém de Deus. A própria fé para abraçar a Cristo como Senhor e Salvador vem do próprio Deus, meus irmãos. Vem do próprio Deus. Não é algo que é inato a mim, que é inato a você. Não é.
É a ação do próprio Deus em nós. Então Paulo olha para a igreja de Colossos e reconhece exatamente, de forma muito clara, o usufruto desses dons na vida da igreja. Então ele dá graças a Deus pelo amor e pela fé dos colossenses. Algo que devemos imitar. Algo que devemos, da mesma forma, na prática, vivenciar. Meus irmãos, o que é que não venha para nós que não seja da parte de Deus? Da sua livre graça. Até os menores favores, meus irmãos. Até os menores favores, não é? Provém de Deus. Não há nada em nossa vida que não seja proveniente da parte de Deus. E quanto mais, não é, nós tenhamos esse reconhecimento, deve ser feito com referência a esses dons, a fé e o amor, no qual, meus irmãos, é a soma inteira de nossa excelência. Gosto de me lembrar aqui de uma passagem do profeta Samuel, capítulo 7, o verso 12, 1 Samuel, e ele diz assim: tomou então Samuel uma pedra, e a pôs entre Mispa e Sem, e lhe chamou Ebenezer, e disse: até aqui nos ajudou o Senhor. O que nós estamos falando exatamente reflete isso. Até aqui é o Senhor na minha vida e na vida de vocês. Até aqui tem sido dessa forma. E vai continuar. É o Senhor em nossas vidas. É o Senhor atuando em tudo e em todos. Então, vem a expressão quando Paulo diz a Deus Pai. Então, devemos entender literalmente aqui essa expressão a Deus que é Pai de Cristo. Pois, irmãos, não é permitido para nós reconhecer qualquer outro Deus que não aquele que se manifestou a nós por meio do seu Filho. Essa é a única chave para abrir a porta para nós. Se estivermos desejosos de ter acesso ao Deus único, todo-poderoso e verdadeiro. Por este motivo, também ele é um Pai para nós, pois nos aceitou em seu unigênito Filho. Tenhamos isso em nossa mente, em nossos corações, de forma vívida. É nele também, meus irmãos, é nele também que se apresenta seu favor e cuidado amorável, paternal para com todos nós. Tenhamos, portanto, não é, na nossa mente que devemos nos regozijar todos os dias nos favores que já recebemos mediante a graça desse Deus Todo-Poderoso. E não assumir, meus amados irmãos, uma posição de estarmos reclamando por aquilo que nós não temos. Dê graças a Deus por tudo que Deus lhe concede ter. Você precisa glorificar a Deus se você tiver a graça de almoçar um cuscuz com ovo e um copo de café. Da mesma forma que você tenha o privilégio de almoçar uma picanha, uma maminha. Glorifica a Deus do mesmo jeito. Porque Ele é digno. Ele é digno. Então, meus amados irmãos, assumamos, de fato, uma postura adequada em relação a essas questões. Então, desta feita, ao mesmo tempo, busquemos dele perseverança e progresso. Em segundo lugar, dando graças a Deus, ou aprendendo a dar graças a Deus, nós temos a manifestação da fé. No verso 4, desde que ouvimos da vossa fé. E aqui o que é que nos chama a atenção? É exatamente quão longe estava indo o testemunho da igreja de Colossos em relação à sua fé.
E deixa eu dizer uma coisa para vocês. O contexto aqui não é de uma fé emocional não, viu? Não é de estar num culto levantando as mãos e chorando do começo até o fim. Aqui se fala de uma fé prática, de uma fé em exercício. É bom que se entenda isso. Esse era um meio, meus irmãos, de provocar seu amor para com eles e sua preocupação pelo bem-estar deles, quando ouviu que eram distintos pela fé e amor, que eram práticos. Era algo prático, praticado na vida da igreja de Colossos. E sem questionar aqui, os dons de Deus que são tão excelentes, não é? Tão excelentes, que deveriam ter tal efeito sobre nós. Da mesma forma que aconteceu com a igreja de Colossos, deve ser também a nossa vida, no que tange a prática da fé e do amor concedidos pelo próprio Pai Celestial. Então, meus irmãos, Paulo usa aqui a frase fé em Cristo, para que possamos sempre ter em mente que Cristo é o objeto apropriado da fé. Ele usa a expressão amor que tendes para com todos os santos, não com uma visão, logicamente, aqui longe de ser uma visão exclusivista, de você estar excluindo outros. Mas porque na proporção, irmãos, em que alguém está unido conosco em Deus, devemos aceitá-lo ainda mais proximamente, não é? Com especial afeto. Então, essa era a relação de Paulo com relação aos colossenses. O amor verdadeiro, meus irmãos, portanto, se estenderá à humanidade universalmente, porque todos eles são criaturas de Deus como nós o somos e criados à imagem de Deus, conforme Gênesis capítulo 6, mas com respeito, a distinção começará com aqueles que são da família da fé por parte de nós, assim como Paulo nos ensina na carta de Gálatas, capítulo 6, o verso 10, quando ele diz: por isso, enquanto tivermos oportunidade, façamos o bem a todos. Então, vocês entendem por que se estenderá à humanidade universalmente, porque são pessoas iguais a nós e nós devemos amar essas pessoas, mas no que tange aí a perspectiva de você distinguir, o que é que Paulo nos ensina de forma muito clara, que primeiro a gente cuida dos de casa. Por isso que ele diz, por isso enquanto tivermos a oportunidade, façamos o bem a todos, mas, principalmente aos da família da fé. Por que isso? Por que isso? Porque, irmãos, se nós não conseguimos cuidar dos nossos irmãos na fé, a gente parte do princípio da própria família. Vocês que são casados, ou vocês que ainda estão vivendo com seus pais, se não se pode cuidar um dos outros, vamos cuidar dos de fora como? Se a igreja, corpo de Cristo, ela não consegue cuidar um dos outros, como se propor a cuidar dos de fora? Então é primeiro que esta prática seja comum para todos nós, no cuidado, no exercício de um para com os outros. Assim estaremos preparados de fato para poder cuidar dos de fora. Em terceiro lugar, meus irmãos, aprendendo a dar ações de graças, nós temos a confiança na esperança eterna. Verso 5, por causa da esperança que vos está reservada nos céus. Pois a esperança da vida eterna nunca será, não é, separada de nós. Irmãos, crente sem esperança, eu não consigo entender. Porque a esperança que nós temos, ela tem uma qualidade bastante distinta. Ela é eterna. Ela não é feita a esperança que o mundo ensina.
A esperança é a última que morre. Se morre, não há esperança. Porque a esperança é algo que se luta contra tudo e contra todos. E quando se fala da esperança relacionado a Deus, a sua palavra e as suas promessas, então entenda, está se falando de uma esperança eterna. Não é qualquer esperança. Porque a nossa esperança, meus irmãos, é que Cristo voltará. A nossa esperança é que Ele voltando, nós seremos transformados e nossos corpos serão glorificados e que nós iremos partir para a pátria celestial para todo sempre. Então, a nossa esperança, ela é eterna. Então, meus amados irmãos, deve produzir amor em nós. O motivo é que necessariamente aquele que está plenamente convencido que tem um tesouro reservado para ele nos céus, o desejará ir para este lugar. Quem não vai desejar? Nós sabemos. O que é que a Bíblia fala e menciona a respeito do que nos aguarda? A gente não idealiza, a gente não consegue vislumbrar, mas a gente sabe que a palavra fala a respeito disso. Como será? Nem olho viu, nem jamais ninguém ouviu. Que será grandioso e maravilhoso o será. Então, meus amados irmãos, é preciso que nós tenhamos uma postura de desejar cada vez mais este lugar e ignorar este mundo. Ignorar esse mundo não se trata de você ser irresponsável ao lidar com ele. Ok? O que se fala é você não ser apegado a este mundo. Não ser apegado a este mundo. Não amar este mundo. Então, a gente parte para uma perspectiva de meditação sobre a vida celestial e sobre o que isso provoca em nossas afeições. Tanto o louvor a Deus, como os exercícios de amor na prática. Os filósofos, meus irmãos, eles pervertem essa passagem com o propósito de elogiar os méritos das obras, como se a esperança da salvação dependesse de obras. O pensamento, contudo, aqui é completamente inútil, pois não se segue em hipótese alguma essa linha de raciocínio no texto. Porque a esperança, meus irmãos, nos estimula a desejar, a viver retamente. Ela esteja, portanto, fundamentado sobre as obras, visto que nada é mais eficaz para o propósito do que a bondade merecida de Deus, a sua graça, que elimina absolutamente toda a confiança nas obras. Isso nos faz lembrar o que Paulo menciona na carta aos Romanos, no capítulo 8, 28. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Não se fala de nós realizarmos algo, de construirmos algo, e galgarmos e conquistarmos ou alcançarmos a salvação por meio de obras. Muito pelo contrário. Nós somos salvos para praticarmos, para exercermos as obras e glorificar a Deus desta maneira. É algo completamente e totalmente diferente. E o propósito de Deus, meus irmãos, e não das obras. O propósito é de Deus, como disse Paulo aos Romanos, e não das obras. É chamado segundo o propósito do próprio Deus, que tem um propósito para mim, que tem um propósito para cada um de vocês, e que tem um propósito segundo as Escrituras para a sua própria igreja. Paulo nos ensina, irmãos, que os crentes eles deveriam sentir-se seguros quanto à promessa e à felicidade eterna.
Igualmente, meus irmãos, como já se tivessem, não é? Um tesouro reservado num lugar especial, num lugar particular. Então, Paulo vem com a expressão da qual antes ouvistes, como a salvação eterna é uma coisa que ultrapassa a compreensão do nosso entendimento. Ele adiciona que a segurança dela foi trazida aos colossenses por meio do Evangelho. E ao mesmo tempo, meus irmãos, diz no princípio que ele não irá apresentar algo novo. O Evangelho já tinha sido pregado. Eles creram no Evangelho. Mas tem meramente aqui em vista confirmá-los na doutrina que eles já tinham recebido anteriormente. É o que Paulo está fazendo. Então, Paulo vai aprofundar algumas questões das doutrinas do Evangelho. Então, nós seguimos em frente, chegamos no quarto lugar, quarto ponto, aprendendo a dar graças a Deus. Aqui, a manifestação de frutos. Versículo 6. Como também em todo o mundo produz frutos. Isso tem uma tendência um tanto quanto de confirmar, como confortar os piedosos, ver o efeito do Evangelho em todo lugar. Que coisa linda, que coisa maravilhosa. Reunindo muitos para Cristo. E isso é algo que nós devemos desejar. E isso é algo pelo qual nós devemos batalhar, anunciando, proclamando e pregando as boas novas do reino. É verdade, meus irmãos, que a fé não depende do seu sucesso. É claro que não. Claro que não. Como se nós devêssemos crer no Evangelho com base no fato de que muitos crerem. Mesmo que o mundo inteiro, irmãos, desabasse, o próprio céu caísse, vulcões explodissem, tempestades com raios destruindo tudo, a consciência de um homem, de um crente, de uma mulher piedosa, jamais pode vacilar. Pois Deus, em quem a fé está fundamentada, permanece verdadeiro. Isto, contudo, não impede, meus irmãos, nossa fé de ser confirmada, sim, sempre que percebe a excelência do próprio Deus, que sem dúvida alguma se mostra com maior poder na proporção, meus irmãos, do número de pessoas que são ganhas para Cristo. Somando a isso, na multidão dos crentes, naquele tempo, havia uma contemplação do cumprimento das muitas predições, lógico, que se estendiam o reino de Cristo do Oriente ao Ocidente. É um auxílio comum à fé. Ver realizado diante dos nossos olhos os que os profetas há tempos tinham predito quanto à extensão do reino de Cristo por todas as nações? É ou não é maravilhoso poder contemplar isso? Não existe nenhum crente, meus irmãos, que não experimente do que eu estou falando. Paulo, dessa forma, tinha como objetivo encorajar ainda mais aos colossenses com esta declaração, pois vendo em vários lugares o fruto do progresso do Evangelho, eles poderiam abraçá-lo com maior zelo. Pergunto se em nossas vidas tem sido assim. Se estamos vivendo exatamente desta maneira. Então temos a frase, desde o dia que ouviste e entendestes a graça. Então aqui Paulo, ele louva por causa de sua obediência, meus irmãos, visto que imediatamente aceitaram a sã doutrina do Evangelho do Reino. E louva-os por causa de sua constância e perseverança nas doutrinas. É também, meus irmãos, com propriedade
que a fé do Evangelho é chamada o conhecimento da graça de Deus. Pois ninguém jamais provou o Evangelho, senão um homem que sabe que está reconciliado por Deus e com Deus, e se apegou à salvação que está em Cristo. Na verdade, significa verdadeiramente sem fingimentos. Pois, meus irmãos, como tinha anteriormente declarado que o Evangelho é verdade, sem sombra de dúvida alguma, ainda declara agora que ele tinha sido puramente administrado sobre eles. E por isso, também, fala e menciona a respeito de Epáfras, que teve exatamente este trabalho de fundar essa igreja, de pregar ali a mensagem do reino, a mensagem de arrependimento. Pois embora, meus irmãos, todos mostrem, não é, pregar o evangelho, todavia, ao mesmo tempo existam muitos maus obreiros. E aí a igreja precisa saber fazer a distinção. Paulo, quando escreve aos Filipenses, no capítulo 3, no verso 2, ele diz: guardai-vos dos cães. Veja que expressão forte. Guardai-vos dos maus obreiros. Guardai-vos da circuncisão. Então aqui, meus irmãos, quer que seja por pura ignorância, ambição ou avareza, a pureza do evangelho por esses é adulterada. E é de grande importância que todos os crentes e os ministros fiéis sejam diferentes destes. Que nós sejamos reconhecidos, meus irmãos, não por causa daquilo que nós falamos, mas pela forma com a qual nós estamos vivendo. Que as pessoas possam olhar para nós e possam dizer: este homem, esta mulher, este jovem, aquele adolescente, são diferentes. São diferentes. São diferentes em seu comportamento, são diferentes no seu linguajar, são diferentes na maneira com que eles estão vivendo a própria vida. Isso sim que é pregar o evangelho, isto sim que é testemunhar. É pôr em prática aquilo que nós estamos aprendendo, aquilo que o Espírito nos ilumina, nos orienta na sua palavra revelada. Então, meus irmãos, não é suficiente sustentar o termo evangelho, a menos que conheçamos que esse é o evangelho verdadeiro, o que foi pregado por Paulo e por Epáfras em relação à igreja de Colossos e que chegou até a nós. Por conseguinte, Paulo confirma a doutrina de Epáfras, dando-lhe sua aprovação, para que possa induzir os colossenses a aceitar ela, e induzir de maneira positiva e não negativa, e possa, pelos mesmos meios, chamá-los de volta daqueles libertinos que se esforçavam para introduzir doutrinas estranhas no meio da igreja. Ele mesmo, meus irmãos, ao mesmo tempo ele honra a Epáfras, com uma diferença especial, para que se possa ter mais autoridade entre eles. E, por fim, apresenta aos colossenses num aspecto amorável, dizendo que ele testemunhou a Paulo sobre o amor deles. Em todo lugar, meus irmãos, Paulo faz desse seu objetivo particular para que possa, por sua recomendação, tornar aqueles que ele sabe servirem fielmente a Cristo muito querido às igrejas. Paulo faz isso em relação a Corinto também, ok? Paulo também faz isso. Como, por outro lado, os ministros de Satanás são totalmente empenhados a desviar dos pastores fiéis por representações desfavoráveis às mentes dos que são mais simples. Satanás procura influenciar as pessoas a se afastarem, a acreditarem naquilo que é falso. Bem,
Mas o que nos tranquiliza a palavra é dizer que, se possível fosse, até os eleitos seriam enganados. Se possível fosse. Mas precisamos ter cuidado, meus irmãos, principalmente com novos convertidos, que ainda estão aprendendo e que são suscetíveis a qualquer ensinamento, porque pensam que tudo que se fala a respeito do Evangelho está tudo certo, e não está. E não está. Amor no Espírito. Então, agora Paulo vem falar a respeito do amor espiritual. E é de tal natureza que não tem olhos para o mundo, mas é consagrada ao serviço da piedade e tem, por assim dizer, uma raiz interna, enquanto as amizades carnais dependem das questões externas. Então, meus amados irmãos, eu desejo concluir dizendo que todos os cristãos verdadeiros são irmãos entre si. A fidelidade se encontra em todo aspecto e relação da vida cristã. A fé, a esperança e o amor são três virtudes principais da vida cristã. E o tema apropriado para orar e render graças. Quanto mais fixarmos nossas esperanças na recompensa do outro mundo, da pátria celestial, mais livres nós estaremos, meus amados irmãos, para fazer o bem com o nosso tesouro terreno. Estava reservado para eles, nenhum inimigo poderia arrebatá-lo. O Evangelho é a palavra de verdade e podemos arriscar nossas almas sobre esta base, com a certeza de um bom resultado. Todos os que ouvem a palavra do Evangelho devem dar fruto do Evangelho, obedecê-la e ter seus princípios e vidas estruturadas com isso. O amor mundano, meus irmãos, surge de ponto de vistas interesseiros. O amor carnal surge de apetite dos prazeres. A este sempre se aferra a algo corrupto, egoísta e baixo. Mas o amor cristão surge do Espírito Santo e está cheio de santidade. Então, para o louvor do seu nome e que para tudo em nós Deus seja glorificado e exaltado, que Deus aplique essa palavra aos nossos corações, em nome de Jesus. Amém. Vamos orar? Bendito Deus. Obrigado, Pai Santo, pela Tua palavra. Obrigado pelo Teu Espírito em que nós habita. E de forma singela, o que nós te rogamos é que Teu Espírito nos desafie a vivermos uma vida repleta de ações de graças, com amor, perseverança na fé e na esperança, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, eu louvo a Deus e agradeço a presença de todos vocês conosco nesta noite. O reverendo Fábio Henrique esteve presente, eu o vi, ele entrou. Nós louvamos a Deus pelas igrejas também que se manifestaram presentes nessa live. Glorifica a Deus. Minha filha Thalita Gabriela também. Te amo, filha. Só coisa boa na sua vida. Meus irmãos, eu quero avisar os amados que nós estamos numa fase de transição. Nós hoje estaríamos iniciando nossas transmissões via YouTube. Então, ontem nós fizemos um teste, o qual nós tivemos uma quantidade muito pequena, o que não viabilizou justamente nós estarmos utilizando hoje. Mas a igreja está se organizando e se preparando para que próximo domingo estejamos fazendo as nossas transmissões via canal do YouTube, ok? Então, se alguma coisa diferente disso ocorrer, no decorrer da semana nós estaremos informando. Quero rogar aos amados irmãos que, por favor, não deixem de estarem partilhando, não é, com a sua oferta de amor. Na nossa igreja, todo primeiro domingo do mês, durante o momento do ofertório, em forma pública, os irmãos levam a oferta de amor, que é 1 quilo de alimento, para nós estarmos confeccionando as cestas básicas, para nós estarmos dando assistência aos irmãos que estão desempregados e aqueles que estão na condição de autônomo, né, e não estão recebendo, apesar de receber o auxílio do governo, mas não é suficiente. Então, entre em contato com os nossos diáconos. Se você está num grupo de risco, não saia de casa.
O diácono pode passar na sua casa, pegar a sua oferta de amor, sua oferta financeira, seu dízimo e levar para a igreja. Ligue para o diácono Aloísio para saber quais são os alimentos que estão faltando para completar a cesta básica, porque ele vai direcionar vocês para que a gente faça a distribuição correta. Muito obrigado pela